Olá, tudo bem? Vamos voltar aos nossos devocionais do livro de Apocalipse. Nós estamos na seção das sete igrejas da Ásia, a carta às sete igrejas da Ásia. E nós estamos hoje no capítulo 3, no versículo 7 ao versículo 13, que é a carta que Cristo à igreja da Filadélfia. Na verdade, quem escreveu a carta foi João, a pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um versículo para fazer alguns comentários. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é a seção introdutória da carta. Né? Todas as cartas ela tem uma introdução. E em todas as cartas que João escreveu, a mando de Cristo, às igrejas, Jesus se apresenta de uma forma. Aqui Jesus se apresenta como sendo o santo e o verdadeiro. Nós sabemos que o único que pode ser santo é Deus. Jesus, ele é Deus, ele é humano, ele foi humano, né? Ele se fez carne, morreu pelos nossos pecados e voltou aos céus e voltou à sua posição de Deus glorificado. Né? Ele foi glorificado porque ele fez a vontade do Pai. Então aqui ele está num corpo glorificado. Não é apenas o corpo espiritual, nem apenas o corpo físico. É o corpo glorificado. É muito interessante a gente atentar para esse detalhe. E aqui também fala que ele tem a chave de Davi. Então, Jesus é o único que tem a autoridade de usar essa chave. Ele dá acesso às pessoas. Na Bíblia mesmo, nos Evangelhos, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele também, no momento que os discípulos, ele perguntou aos discípulos o que os homens dizem, quem ele era. Uns falaram que era profeta, outros falaram que era um dos antigos, né? E aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Simão Pedro se levantou dizendo: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus pega e fala para ele, né, que não foi, que você falou bem, que não foi carne nem sangue que o revelaste, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus também fala que daria a ele as chaves do reino. Na verdade, essas chaves do reino, quem tem as chaves do reino é o próprio Cristo. E Jesus compartilha as chaves do reino com a igreja. Então, a igreja é a porta de acesso ao reino de Deus. A igreja é onde as pessoas vão para receber a mensagem do Evangelho, para crer, aqueles que manifestarem fé no Evangelho, receberem o Espírito Santo, são salvos. E a partir desse momento se tornam cidadãos do reino. Então aqui é muito importante esse versículo. E aqui Jesus ele começa propriamente a entrar no assunto da carta no versículo 8. Olha o que ele diz. Sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. A partir do momento que a gente entra no reino dos céus, a partir do momento que, no reino de Deus, a partir do momento que a gente começa a fazer parte da igreja, aqui, os irmãos da igreja de Filadélfia, a partir do momento que eles começaram a fazer parte da igreja, Deus, Cristo, abre a eles outra porta. Qual é essa porta? A porta de se tornarem anunciadores do Evangelho. Então Jesus, primeiro ele abre o acesso à salvação àqueles irmãos da Filadélfia, e depois Jesus pega e abre a porta de acesso ao evangelismo, que é a oportunidade que essas pessoas têm de anunciarem o Evangelho a todos que estão à sua volta. E quando você estuda um pouco o contexto da cidade de Filadélfia, a cidade de Filadélfia era uma cidade que sofria terremotos. Os irmãos da cidade de Filadélfia eram irmãos muito pobres, uns eram escravos, tinham poucas posses. Então era uma cidade que
carecia de recursos financeiros. Eram pessoas pobres que professaram a fé em Jesus e pessoas muito sofridas por causa da própria realidade da cidade. A cidade sofreu muitos terremotos, então assim era uma cidade assim que geograficamente ela sofreu muito nessa situação e as pessoas daquela região também sofreram bastante. E como reflexo disso, a igreja era formada por pessoas carentes e pessoas que com limitação financeira. E por isso que Jesus diz, fala, olha, eu sei de tudo que você faz, eu sei que você tem pouca força, mas mesmo assim você obedeceu e não negou meu nome. Apesar de serem pessoas carentes, apesar de ser pessoas com pouco poder aquisitivo, eram pessoas que eram fiéis a Deus, eram pessoas que obedeciam a palavra do Senhor, que receberam a mensagem do Evangelho e praticaram a mensagem do Evangelho. E aqui Jesus pega e faz uma promessa para esses irmãos, que apesar de eles serem pequenos, apesar de eles serem de pouca força, apesar de eles serem limitados, eles também sofriam de algo externo que vinha da parte dos judeus. Os judeus, eles estavam ali naquela região trazendo oposição ao evangelho, né? Porque tinham judeus que se convertiam, mas eles queriam que os gentios se circuncidassem, cumprissem as leis cerimoniais, que o próprio apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, falaram que não tinha mais necessidade de cumprir a lei à risca, porque muita coisa na lei era apenas representação do que Cristo veio cumprir, que nada mais, nada menos a lei ela estava apontando para Cristo. Então, se Cristo veio e cumpriu a lei, tinha algumas cerimônias, sacrifícios, aqueles sacrifícios que eram feitos na velha aliança não tinha mais necessidade de serem feitos. Então, os irmãos gentios que se convertiam, eles eram perseguidos por esses judeus, porque esses judeus queriam judaizar a igreja. Eles queriam que a igreja aderisse ao judaísmo. E o apóstolo Paulo e os apóstolos de Cristo, eles explicavam que não é assim que é na verdade. Que eles, os que criam no Evangelho, os que manifestavam a fé em Cristo e praticavam a palavra, eles tinham que se santificar e se abster da idolatria e da imoralidade sexual. Eram essas orientações que os apóstolos deram para os irmãos gentios. E os judeus não concordavam com isso. E eles queriam fazer com que os irmãos ali aderissem à força ao judaísmo. E o apóstolo Paulo e os apóstolos do Cordeiro não concordavam com isso. E aqui Jesus está dizendo isso, ó, esses aí que pertencem, olha só como Jesus é duro com esses judeus, olha, que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Quer dizer, eles eram judeus de sangue, mas espiritualmente eles não eram judeus. Porque o judeu para Cristo, para Deus, é aquele que se submete ao senhorio de Cristo, aquele que se submete à vontade de Deus. Então, esses judeus eles não eram verdadeiros. E aqui Jesus está chamando eles de falsos. No versículo 10, Jesus continua falando com a igreja. Porque obedeceu minha ordem para perseverar e eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Vem em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui, Jesus está dando promessas a igreja da Filadélfia. Olha, porque vocês perseveraram, eu vou proteger vocês da grande provação que virá sobre a terra. E ele exorta também no versículo 11, olha, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando de recompensa. Porque a salvação, ela é sem mérito. A salvação, Cristo nos dá acesso a ela pela fé. Quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos dá acesso. Aqui Ele abre a porta do reino dos céus
para que nós possamos entrar. Agora, quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos a responsabilidade de obedecer à vontade do nosso rei. E qual é a vontade do nosso rei aqui na terra? É que nós anunciemos o evangelho e sejamos fiéis ao testemunho de Cristo. O que quer dizer isso? Nós vamos anunciar as boas notícias e vamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Então, essa é a nossa responsabilidade como cristão. Uma vez que fomos salvos, não temos mérito nenhum, então nós precisamos evangelizar, nós precisamos testemunhar o evangelho e precisamos viver o evangelho. Como nós bem sabemos, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos dar exemplo, bom testemunho de cristãos e anunciar o evangelho para que as pessoas sejam convencidas. Então quem não fizer isso é uma pessoa que pode ser salva sem galardão. É perfeitamente possível isso. A pessoa ela é salva pela graça, mas ela não tem galardão. Ou então ela tem um galardão muito pequeno, porque ela não se preocupou em crescer na fé, em amadurecer na fé. Ela ficou só apenas no nível de um filho imaturo. Então aqui coroa é no sentido de galardão, de recompensa. Então o que ele está falando? Apegue-se ao que você tem. Você tem que se apegar ao quê? Ao testemunho de Cristo. Cumprir a palavra e anunciar o evangelho, para que você venha ter uma recompensa. E no versículo 12, aí temos uma promessa ainda muito maior. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Olha só. Aqueles que guardarem o testemunho de Cristo, aqueles que anunciarem o Evangelho, aqueles que aproveitarem a oportunidade de viver como cidadãos do reino dos céus aqui na terra, o seu nome vai ser escrito no templo, ele vai se tornar como coluna no templo de Deus, onde jamais sairá. Quer dizer, um lugar seguro. Coluna serve de sustentação. Então, a obra que você faz para Deus aqui na terra, ela tem peso eterno, ela tem recompensas eternas, de onde jamais sairá. Então, a nossa recompensa será eterna. Escreverei nele o nome do meu Deus, quer dizer, você vai ser chamado como um filho, como um príncipe de Deus. E você vai ser cidadão da Nova Jerusalém. E o novo nome de Cristo estará sobre você. Então, quer dizer, você vai ter um memorial eterno. E não só memorial, né? Você vai viver eternamente com Cristo. Além da sua memória estar eternamente diante de Deus, Deus estará sobre você como seu Deus e o nome de Cristo estará sobre você. E por fim, como em todas as cartas, Jesus finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, com essa carta que Jesus escreveu através do... Na verdade, o apóstolo João escreveu aquilo que Jesus ordenou que ele escrevesse para a igreja da Filadélfia. Que Jesus ele sabe bem o contexto que nós estamos inseridos. Jesus sabia que aqueles irmãos ali na igreja da Filadélfia padeciam por dificuldades, tinham poucas posses, era uma cidade muito sofrida, apesar daquela cidade ela ter sido, historicamente, ela ter sido criada para ser ali um berço da cultura grega, né? Para ser um berço do idioma grego na Ásia, né? Esse termo evangelista, o termo apóstolo também, são termos emprestados da cultura grega, porque os apóstolos eram mensageiros, os evangelistas são aqueles que propagam a notícia. Então essa cidade ela foi criada com o objetivo de disseminar a cultura helênica, a cultura grega em toda a Ásia. E Jesus, sendo o conhecedor de todas as coisas, sendo o conhecedor de toda a história, ele mesmo está no controle da história, ele se utiliza desse contexto para passar uma mensagem para aquelas pessoas. E essa mensagem contextualizou exatamente com o que os irmãos na igreja de Filadélfia estavam precisando.
Da mesma forma, essa carta ela pode ser contextualizada com a realidade de muitos nossos irmãos hoje. Porque as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, o número 7 no livro de Apocalipse, ele tem o sentido de completude. O candelabro, que são 7, com 7, vamos colocar assim, 7 locais onde se podem colocar, acender velas, significava cada uma das igrejas. E o 7 é o número completo. Então é a plenitude da igreja, a plenitude da igreja em todos os tempos. Então serve para nós mesmos. E no que nós podemos aplicar o que Cristo passou para a igreja de Filadélfia? Será que nós vamos chegar diante de Deus e nós só vamos ter elogios como esses irmãos? Irmãos com poucas posses, irmãos frágeis, irmãos muito sofridos, mas irmãos fiéis, irmãos e irmãs fiéis a Deus. Eram perseguidos, tinham um sofrimento natural da vida que eles passavam também, passavam por privações, mas eles eram fiéis a Deus. Eles evangelizavam e eles guardavam o testemunho de Cristo. Que essa reflexão sobre a igreja da Filadélfia sirva como exemplo, sirva como uma motivação para a igreja dos últimos dias. Que nós venhamos ser encontrados fiéis a Deus. Que nós venhamos ser encontrados como servos obedientes, como filhos obedientes ao Senhor e à sua palavra. Para que nós venhamos ter a nossa recompensa. Para que naquele dia nós venhamos ter o nosso nome escrito no templo de Deus e nós venhamos ser colunas do templo de Deus. Mas nós não seremos colunas do templo de Deus se nós não dermos bom testemunho, se nós não anunciarmos a palavra. Amém? Então que fique essa reflexão para você, meu amigo, minha amiga, que vai ter contato com esse vídeo. Coloque em prática a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, estude o contexto das igrejas da Ásia e busque aplicar na sua vida. Que Deus nos abençoe e que todos tenham um ótimo dia. Amém?